Galerinha, vamos lá, ó. Questãozinha nossa aqui, ó. As afirmativas abaixo estão relacionadas ao estudo da estrutura atômica. Qual dentre elas é a afirmativa correta? Qual dentre elas é a afirmativa correta? Olha só, galera, tem o seguinte aqui, ó. Letra A. O número de nodos esféricos encontrados nos orbitais do tipo S é obtido por n-1, onde n corresponde ao número quântico principal. Galera, olha só, essa questão, ela cobra alguns conceitos, vamos dizer assim, que se a gente for parar para ver, não são conceitos muito cobrados nas provas, mas é uma questão que, se você não soubesse o conceito antes, ficaria meio difícil, tudo bem? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O que quer dizer? Primeiro, essa letra está correta, tudo bem? Essa letra A está correta. Tranquilo? Então, se ela está correta, ele pede a alternativa correta, a resposta vai ser letra A. Mas o que quer dizer isso? Como assim nodos? O que é nodos esféricos? Nodos, ou nós, ou planos nodais, são o contrário de orbital. O que é orbital mesmo, gente? Orbital é o local de maior probabilidade de encontrar elétron. É certeza que eu vou encontrar? Não. Mas é mais provável encontrar um elétron em um orbital. E é menos provável encontrar um elétron em um nó, um nodo ou plano nodal. Tudo bem? É menos provável. E acontece o seguinte, a gente diz que os orbitais S, eles têm formatos esféricos. Então a gente tem aqui, ó, o formato esférico de um S. Tudo bem? Nós temos aqui um S. Isso aqui é um S, é uma esfera. Imagina, apesar que está um ponto, mas vamos imaginar que é uma esfera. Quando a gente vai analisar o orbital 2S, o orbital 2S, gente, ele vem aqui, ó. Ele vem aqui por fora. Ele é uma esfera maior que está aqui, ó. Ele é uma esfera maior que está aqui. Beleza? Isso aqui, galera, que eu estou colorindo de vermelho, agora é o orbital 2S. Só que eu cortei. Como se eu estivesse cortando o planeta, entendeu, gente? E aí fica como se fosse aqui, gente, ó, o planeta cortado. A gente tem, eu estou colorindo aqui, ó, de vermelho. Seria como se fosse o manto do planeta, a crosta do planeta, Terra. Aí a gente tem esse meio branco aqui, que seria o manto. E a gente tem um verde esférico, não é assim? Você acredita que a Terra é plana, você tem que voltar a estudar mais algumas coisinhas. Mas vamos lá, né? A Terra é esférica, certo? Então a crosta, que é o que eu desenhei de vermelho, seria esférico. O manto, que seria o branco, seria também esférico. E o núcleo, que é verde, também é esférico. São várias esferazinhas umas dentro das outras. Só que presta atenção. O ponto verde, que eu falei como se fosse o núcleo do planeta, ele é esférico. O manto, que é o branco, é esférico. E a crosta, que é o vermelho, também seria esférico. Então a gente tem 3 esferas, não é isso? Apesar de estar cortado ao meio aqui, nós temos 3 esferas. A esfera verde, a esfera branca e a esfera vermelha. Só que presta atenção. Essa esfera vermelha é a esfera 2S. A esfera verde é a esfera 1S. É a esfera 1S. Tudo bem? É a esfera 1S. Se eu pegar e colocar a terceira camada, né, o S da subcamada da camada 3, vai ficar como? Eu vou ter aqui, ó, uma outra esfera. Ah, então isso não é uma esfera, não. Está mais para um formato esquisito. É porque você não está usando a sua capacidade de abstração, gente. Você tem que usar a sua capacidade de abstração aí, ó. Abstrai, abstrai. Entendeu? Isso aqui é uma esfera perfeita, gente. É uma esfera perfeita cortada ao meio, entendeu? A azul aqui agora, ó. A azul, tudo bem? Que a gente vai chamar aqui de 3S. 3S. Tá bom? Você está enxergando torto o desenho azul, é porque você que não está enxergando torto. Aí você bebeu antes de assistir a aula. Entendeu? Porque tá perfeito aí, gente, ó. É 1S, 2S. Nós temos, né? Nós temos 5 esferas. Nós temos a esfera verde, pequenininha. Depois a esfera branca. Depois a esfera vermelha. Depois nós temos uma outra esfera branca. E depois nós temos uma outra esfera azul. Então nós temos 5 esferas. Certo? Só que dessas 5 esferas que a gente tem aqui, 2 delas são brancas. Essas regiões brancas são as regiões menos prováveis de encontrar o elétron, ou seja, são o que a gente chama de nodos. E quantos nodos esféricos existem nesse caso aqui? 2 nodos esféricos. Por que existem 2 nodos esféricos? Porque a gente está trabalhando com 3 camadas.
Antes, quando a gente estava trabalhando com duas camadas, a gente tinha quantos nodos esféricos? Só um. Se a gente fizer uma quarta camada S aqui, ó, se a gente fizer uma quarta camada S, vou fazer aqui, ó, vai ficar meio feio, mas vocês vão entender aqui, ó. Se eu fizer uma quarta camada S, aqui, ó, vai ficar aqui, ó, a quarta camada S aqui, ó. A quarta camada S aqui, certo? A quarta camada S aqui, gente, ó, entre a camada laranja, que é a que eu tô fazendo aqui agora, e a camada azul, existe uma camada branca, que também é esférica, né? Também é esférica. Agora nós temos a camada 4S, assim? Tá aqui a camada 4S. Então nós temos o quê? Nós temos 7 camadas aqui agora. Nós temos 3 camadas brancas, que são 3 nodos, e 4 camadas que podem ter elétrons, que é 1S, 2S, 3S e 4S. Tudo bem? Se você reparar, bate exatamente com o número que ele está falando. Eu tenho 4 camadas, eu tenho 4 orbitais possíveis. 1S, 2S, 3S e 4S. E quantos orbitais, né? Eu tenho 4. Se eu tenho 4, N meu é 4. Que é o número da camada, o número de camadas que eu tenho, 4. Só que quantos nodos existem? Quantos espaços brancos existem aqui, gente? 3. Então é sempre um número a menos. Por isso que é N menos 1. Então essa afirmativa está correta. Beleza? Essa afirmativa está correta aí. De novo, orbital. O que é orbital, gente? É o local mais provável. O que é nodo, nó ou plano nodal? O local menos provável de encontrar elétron. Posso encontrar? Posso. Menos provável não é incerteza, né? Onde você está agora? Onde você está agora? Ah, provavelmente você está na sua casa. Provavelmente você está na sua casa. Qual a chance de você estar em Marte agora? Muito pequena. Mas sei lá, vai que você está assistindo de um futuro muito distante aí, onde viver em Marte já é uma realidade. Então, é menos provável. Tudo bem? Beleza? Para alegria de vocês, essa questão de nó, plano nodal, essas coisas, não cai muito não. Não cai muito não. Para alegria de vocês, não cai muito não. Então, não precisam preocupar com isso não. Mas é uma questãozinha, né? Que agora que a gente sabe isso, fica mais fácil. Agora que a gente sabe isso, fica mais fácil. Se a gente nunca tivesse visto isso, realmente ia ficar meio difícil. E as outras alternativas não ajudam em nada, gente. Não ajudam em nada. Porque vão cobrar outras teorias também que, vamos dizer assim, vão ser confusas também. Beleza? Vamos apagar esse desenhozinho aqui. Vamos apagar tudo aqui. A resposta nossa está sendo a letra A. Beleza? Vamos lá analisar as outras alternativas nossas aqui, as nossas outras alternativas. Tudo bem? Olha só, o que acontece aqui, ó? Tá assim, o orbital é uma região do espaço atômico em torno do núcleo onde há absoluta certeza de encontrar elétrons, gente? Não. É onde é mais provável encontrar elétron. Certeza a gente não tem de nada, né? Por isso que é chamado de princípio da incerteza, né? O princípio de Heisenberg é o princípio da incerteza. Beleza? Então tá errado aí. Letra C. Os orbitais P são mutualmente perpendiculares entre si, de tal modo que o ângulo entre as ligações de hidrogênio na molécula de água é melhor descrito como sendo igual a 90 graus. Galera, olha só, de novo, como eu falei, essa questão aqui ela cobra vários conceitos que não são tão cobrados assim. Vamos lá. Primeira afirmativa. Os orbitais P eles são perpendiculares entre si? Sim. A gente tem 3 orbitais P. A gente tem um orbital P no eixo vertical Y. A gente tem um orbital P no eixo horizontal X. E a gente tem um orbital P na diagonal no eixo Z. Eixo Z, eu nunca vi falar no eixo Z. É 3, o mundo seu que você vive é tridimensional, né? A menos que você viva numa terra plana, e a terra plana é bidimensional mesmo, entendeu? Mas se você vive numa terra esférica, você vive em uma terra que é tridimensional, um universo que é tridimensional, beleza? Esse universo tridimensional que você vive tem 3 eixos, eixo X, Y e Z, beleza? Que é o de profundidade, chama de altura, largura e profundidade, tá certo? Todos eles são perpendiculares entre si. É difícil conseguir desenhar isso aqui, gente, mas é isso aqui, ó. Cada orbital,
ele existe em 1. Isso aqui é o PY. Tudo bem? Isso é o PY. PY. Agora nós temos aqui também o PX. Nós temos aqui também o PX. 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 E nós temos aqui também o PZ. Nós temos lembrando aqui, ó, a origem deles é sempre a mesma. A origem deles é sempre a mesma. Beleza? A origem deles é sempre a mesma. Sempre o eixo horizontal, sempre o pontozinho de origem aqui, né? O ponto zero aqui. Então você tem um P, né? Essas duas bolinhas aí, como se fossem um halter, coloquei Y de novo, como se fosse um halter, como se fosse, né? Uma parte mais gordinha e uma parte mais magrinha, né? Como se fosse um peso de academia, onde você tem as extremidades mais gordinhas e o centro mais magrinho, beleza? E o centro mais magrinho. É isso que a gente tem. A gente tem lá um P, né? No eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Certo, beleza. Aí você fala assim, então beleza. Se eles são 90 graus, a água, ela tem o quê? A água, ela tem a molécula de oxigênio, a molécula de água formada por oxigênio e 2 hidrogênios. A molécula de água, galera, ela tem essa mesma representação, é um átomo de oxigênio. Vou apagar esse PX e YZ aqui para a gente poder escrever, certo? No caso do oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência, certo? Tem 6 elétrons de valência. 2 estão no orbital S, emparelhados. E nós temos lá, no orbital, acabei apagando aqui. Nós temos lá, no orbital P, nós vamos ter 4 elétrons, certo? No orbital P, nós vamos ter 4 elétrons. Desses 4 elétrons, 2 estão emparelhados aqui, em um orbital, e outros 2 estão desemparelhados, um elétron em cada orbital, certo? É isso que a gente tem aqui, beleza? Tá, o que acontece? Se você for parar para pensar, você fala assim, Tom, vai acontecer as ligações aqui e tal, o hidrogênio, né? Vai entrar aqui, ó, vai vir um hidrogênio, vai se ligar aqui, vai vir um hidrogênio e se ligar aqui. Esses vermelhos que eu fiz agora, as bolas vermelhas, são os hidrogênios, que são esféricos por serem S. Então ele vem aqui e se liga aqui. Vem o esférico e se liga aqui, certo? Aí você fala, Tom, se o pretinho aqui, ele tá no eixo Z, e o azul aqui tá no eixo X, e X e Z são perpendiculares, então o ângulo entre essas duas ligações aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo que existe aqui vai ser de 90 graus. Certinho o raciocínio. Inclusive era isso que a questão quer te induzir. É esse erro que a questão quer te induzir. A questão quer te induzir a esse erro. E você correr lá e marcar a letra C. Mas isso está errado, galera. Porque apesar de realmente o ângulo entre os orbitais ser de 90 graus, o ângulo entre as ligações não é de 90 graus. Vou apagar isso aqui tudo. Por que o ângulo entre as ligações não é de 90 graus? Existe o que a gente chama de teoria da repulsão dos elétrons de valência. Isso aí pode ter vários outros nomes aí que vão ser, né? TVM, eu esqueci agora a sigla. É uma sigla gigante aí para teoria de repulsão dos elétrons de valência. É uma coisa assim, dos átomos e por aí vai. Não interessa. É toda vez que falar de repulsão de elétrons, gente. A teoria de repulsão de elétrons. Ela fala o seguinte. Nós temos o oxigênio, certo? Que faz uma ligação com o hidrogênio. Que faz uma outra ligação com o hidrogênio, certo? Olha só, galera. A ligação, ela é feita de quê? Ligação é feita de elétrons. Então, aqui, ó, existe um par de elétrons. Ligação é feita de quê, gente? Elétrons. Então, aqui existe um par de elétrons. Galera, elétron quer ficar perto de outro elétron? Não. Elétrons, eles querem ficar longe uns elétrons do outro. Então, esse par de elétrons do lado esquerdo quer ficar longe desse par de elétrons do lado direito. Qual é o mais longe que eles podem ficar? O mais longe que eles podem ficar é formando um ângulo de 180 graus. Esse é o mais longe que eles podem ficar.
certo? Então, pronto, beleza, ótimo. Só que se esse ângulo fosse de 180 graus, a água seria uma molécula linear. Linear. E a água não é uma molécula linear. A água é uma molécula angular, ou seja, não é linear, ela é angular. Se ela é angular, esse ângulo não pode ser de 180 graus. Assim, então, mas por que esse ângulo não pode ser de 180 graus? Não pode ser de 180 graus, galera, por causa do seguinte. A água, ela tem 2 pares de elétrons. A água, ela tem 2 pares de elétrons que não estão ligando. Lembra que eu falei que tem um par de elétron que está no subnível S e outro que está emparelhado no subnível P? O que acontece, gente? Esse par de elétrons, esses 2 pares de elétrons que estão aqui, eles também não querem ficar perto dos outros. E aí, o que acontece? Esses elétrons aqui estão muito próximos uns dos outros. Eles vão lá e fazem o quê? Geram uma repulsão e falam assim, elétron, sai, vaza aqui, quem manda eu. O que acontece, gente? Elétrons não emparelhados, ou elétrons em orbitais juntos, né? Orbitais que não estão sendo compartilhados, não emparelhados, não. Elétrons não compartilhados, elétrons não compartilhados, eles ocupam um maior espaço. Eles são espaçosos. Elétrons que não estão em ligação são elétrons espaçosos. E aí eles fazem o quê? Fazem com que esses elétrons que estão aqui, fazem o quê? Se afastem. E aí esses elétrons se afastando, eles vão vir para onde? Vão vir para baixo. Eles caminhando para baixo, vai acontecer o quê? Vai acontecer isso aqui. A molécula de oxigênio, né, com a hidrogênio aqui, ó, as ligações vão ficar assim. Vai ficar um hidrogênio para baixo, um hidrogênio para baixo. E os 2 pares de elétrons vão ficar aqui, ó. Tem um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui. Só que você fala assim, então, mas esses 2 pares de elétrons, eles ainda estão próximos uns dos outros. Sim, eles ainda estão próximos. Você acha que eles gostam de ficar próximo do outro? Não. E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Vai ficar, na verdade, galera, vai ficar, na verdade, assim, ó. O oxigênio vai se ligar com o hidrogênio aqui para baixo, que vai se ligar com esse hidrogênio aqui para baixo, certo? E aí vai ter o seguinte, vai acabar ficando aqui, um par de elétrons, você vai enxergar ele para frente, saindo da tela, você está olhando para a tela aí, ele está para frente da tela. Coloca a sua mão assim, ó, como se você... Coloca a sua mão em frente à tela aqui, ó, em frente à tela, em cima desse par de elétrons. A sua mão, galera, é um par de elétrons que está saindo da tela. E para trás da tela, para trás do celular, para trás da televisão, do computador, onde você está enxergando, tem mais um par de elétrons. Então é o seguinte, ó, a tela aí realmente é plana, né? A tela é plana. Então tem um par de elétrons que é a sua mão para frente e tem um outro par de elétrons que seria a sua mão que você está colocando para trás. Isso aqui, galera, ó, a gente pode representar dessa maneira aqui, ó. A gente pode representar dessa maneira aqui. Peraí, vou pegar a borracha. Pegar a borracha aqui. Nós podemos representar dessa maneira aqui, ó. Colocando assim, ó. Nós temos um par de elétrons que se encontra se projetando para a frente. E aí, projetando para a frente, a gente costuma colocar gordinho, né? A gente costuma colocar gordinho. Lembra disso? A gente costuma colocar gordinho, ou par de elétrons, assim, o que se projeta para frente. A gente pode falar aqui, ó, que para frente aqui, projetando para frente, nós vamos encontrar um par de elétrons. E se projetando para trás e colocando para trás, a gente geralmente coloca tracejado, né, assim, tem mais um par de elétrons. Dessa forma, galera, esses elétrons vão estar assim, ó. Isso aqui não vai ser um ângulo de 90 graus. Isso não vai ser um ângulo de 90 graus. Por que não é um ângulo de 90 graus? Porque os elétrons que não são compartilhados, eles são espaçosos. E aí eles fazem o quê? Eles querem ocupar muito espaço. E por eles quererem ocupar muito espaço, esse ângulo aqui vai ficar pequeno. Ele vai apertar isso aqui. Tudo bem? Ele vai apertar isso aqui. E aí esse ângulo vai ser um ângulo... Ah, quanto que é? Não sei, é um ângulo qualquer aí. Tem gente que gosta de ficar decorando ângulos de cada molécula. Os ângulos que vocês precisam decorar é
os ângulos são os ângulos, né, do carbono. Quando for lá sp2, sp3, sp, tudo bem? Para o carbono você precisa decorar porque realmente é cobrado várias vezes. Agora para toda substância, não precisa ficar decorando isso não, tá bom? Então, não é 90 graus, é um outro ângulo aí qualquer que não é 90 graus. Bastante coisa nessa questãozinha aqui, né? Bastante coisa para discutir nessa questãozinha aqui, tá bom? Mas vamos lá que tem mais coisa, pra gente discutir aqui ainda, tem mais coisa pra gente discutir nisso aqui ainda, povo. Tem mais coisa pra gente discutir nessa questão ainda, nessa alternativa, desse negócio de ângulos, né, de ligações aqui, a gente acabou isso aqui já. Vamos lá, letra D. Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, Werner Heisenberg contribuíram de forma decisiva para a compreensão da natureza não ondulatória e material do elétron. Não, tá errado, gente. Eles contribuíram para a natureza ondulatória da matéria, né? Material do elétron. É tanto que de Broglie, a gente fala justamente que de Broglie fala de quê? Do princípio dual da matéria, né? Do princípio dual do elétron. Não só do elétron, mas da matéria. A matéria, o elétron, ele é uma partícula onda. Ele tem características de partícula e de onda. Ele tem as duas coisas. Ora, se caracteriza mais pela característica ondulatória, ora se caracteriza mais pela característica material. Mas tem as duas coisas, ondulatória e material. Tudo bem? Ondulatório e material. Mas aqui o não ondulatório ficou errado. Tudo bem? Vamos lá. Letra E. É impossível se calcular o comprimento de onda de uma onda, né, o comprimento de onda associado a uma partícula subatômica cuja massa seja próxima à ordem de grandeza da constante de Planck. Galera, presta atenção. Eu acabei de dizer, a gente vai calcular a natureza ondulatória das coisas aqui, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai calcular comprimento de onda. Para a gente calcular comprimento de onda, a gente faz o seguinte, ó. A gente falou lá, energia é igual constante de Planck vezes frequência. Só que a gente pode falar, né, que frequência é igual a velocidade da luz sobre comprimento de onda. Então a gente pode substituir falando que energia é igual constante de Planck vezes velocidade da luz sobre comprimento de onda. Certo? O que acontece? Se eu tiver, né, um comprimento de onda aqui muito pequeno, né, o comprimento de onda de uma partícula subatômica aqui, ó, a massa próxima à ordem de grandeza, dá pra gente calcular normal, gente, não tem problema nenhum aqui. Tem problema nenhum, dá pra gente ter, aqui tem outras fórmulas que a gente dá pra trabalhar, colocar massa e tal, mas dá pra gente trabalhar tranquilamente. Beleza? Basta a gente substituir os valores aqui, mas não tem problema, certo? Aqui eu estou mostrando só uma fórmula aqui que a gente associa energia a comprimento de onda. Mas tem a fórmula associada ainda, que a gente consegue associar ainda massa, que a gente consegue colocar outras variáveis na fórmula e relacionando energia aqui ainda. Tudo bem? Qual outra fórmula, por exemplo, que a gente poderia relacionar aqui, seria a fórmulazinha lá de Einstein, né? A fórmulazinha lá que a gente conhece sempre que de Einstein, que é E igual mc ao quadrado, né? Assim? Falar as duas fórmulas e relacionar massa e energia e tal. Então dá pra gente calcular massa e constante de Planck que tem os mesmos valores, tem a mesma ordem de grandeza aí sim. Não tem essa impossibilidade de calcular isso não. Tudo bem? Não é impossível não. Se a gente continuar aqui, ó, só para exemplificar, né? Ficaria aqui, ó, mc ao quadrado é igual a hc sobre lambda, não é isso? Sobre lambda. O que a gente faz aqui? A gente pode vir aqui, corta esse c com o quadrado, né? Assim, corta o c com o quadrado, certo? E a gente vai achar aqui, então, o que a gente vai achar aqui? A gente pode pegar aqui, ó, o comprimento de onda que está dividindo, joga para lá multiplicando, vai ficar aqui massa não, vamos deixar aqui massa aqui não, vamos lá. Vamos deixar aqui massa vezes a velocidade da luz, que é o c, vezes lambda, né, que é o comprimento de onda, que é igual a constante de Planck. Tudo bem? É igual a constante de Planck. Ou seja, estou relacionando constante de Planck, comprimento de onda, massa, velocidade da luz. Então, dá para achar várias coisas aqui. Gente, de novo, essa questão é uma questãozinha boa da gente ficar discutindo aqui na aula, né? Mas péssima da gente fazer na hora da prova, né? Tem várias teorias lá pra gente juntar aqui, né? Tem várias teorias aqui. Beleza? Mas
faz parte da gente discutir esses conceitos, discutir tudo isso aqui. Então, dá sim para calcular, não é impossível calcular o comprimento de onda de uma partícula que tem massa subatômica próxima à ordem de constante de Planck, não, tá errado aí. Então, a resposta realmente é letra A, beleza? Realmente é letra A aí. Ok. De boas, galera? De boas? Ficamos um tempãozão nessa questão aí, né? Ficamos um tempãozão nessa questão. Questãozinha grande, questãozinha que tem muita teoria. Assim, a resposta, letra A, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente sabe a teoria da letra A, a gente responde ela tranquilo. O problema era ter certeza de que as outras não eram a resposta, né? O problema é de ter certeza de que as outras não eram a resposta aí. Esse que era o problema nosso aí. Mas discutimos várias coisas aqui. Se você não sabe alguma coisa dessas que eu falei, você fala assim, Tom, não sei o que isso aí significa, me ajuda. A gente está aqui justamente para isso, para explicar essas coisinhas aqui, né? Para explicar essas coisinhas aqui, gente, viu? Tem várias teorias mesmo, para várias coisas. Então é importante que vocês saibam aí esses pedacinhos de teoria aí, tá bom? Ok, vamos seguir então, vamos para frente, que tem mais umas questõezinhas ainda para a gente fazer. Temos mais questões pra gente fazer, tá aí. Tá bom? Bora lá.